dia a todas. Eu começo fazendo um agradecimento à organização deste evento, um evento tão maravilhoso que nos possibilita saber de tantas pesquisas e de tantos outros estudos nesta área. Um agradecimento à mesa, aos colegas da mesa e ao nosso presidente, e principalmente à Cláudia por ter feito a troca, visto que eu tive um pequeno incidente com o chapéu de chuva e pronto, foi um pouquinho difícil chegar, embora eu estivesse tão perto. Eu começo por dizer também que esse trabalho foi desenvolvido em parceria com a Andréa Rafael de Araújo, que é mestre em letras pela Universidade Federal da Paraíba. Na Paraíba nós temos 3 universidades públicas e as nomenclaturas são muito parecidas, federal, estadual. Então foi desenvolvido quando ela ainda era mestranda, era a minha orientanda no mestrado. E trabalhamos com uma teoria muito pouco conhecida do público, de um modo geral, a teoria da residualidade. E observando a teoria da residualidade, que é uma teoria elaborada pelo professor, ensaísta e poeta Roberto Pontes, da Universidade Federal do Ceará, chegamos à conclusão de que a não mística, porque considerou-se que Maria da Visitação não era uma mística, aplicava-se aos 2 romances, ao romance de Camilo Castelo Branco e ao romance de Agostina Bessa Luiz. E aqui, já quando digo romance de Agostina Bessa Luiz, eu não entro na polêmica se é uma biografia romanceada ou se é um romance-biografia, porque eu já tomo a acepção de Maria de Fátima Marinho no livro Romance Histórico em Portugal, que trabalha com essa ideia do livro de Agostina como um romance. Então, a residualidade literária e cultural traz a ideia de que nada do que se escreve ou se pratica é original, assim como também a intertextualidade, a transtextualidade. Absorvemos, segundo esse pensamento, a cultura de tempos anteriores e a reproduzimos. É uma teoria desenvolvida por Roberto Pontes em sua dissertação de mestrado, publicada em 1999, intitulada Poesia Insubmissa Afro-Brasilusa. Está sistematizada por ele e registrada no Conselho Nacional de Pesquisa Brasileiro, o CNPq. Alguns conceitos de outros teóricos foram expandidos por Roberto Pontes e foram recolhidos para comporem essa teoria. Ele formula uma explicação sobre o significado de residualidade através das formações mentais que restam de uma outra cultura, mas que se integram numa outra época com vigor, e também a cristalização, que é analisada por meio da memória coletiva como resultado de modificações contínuas do resíduo que vem das outras épocas. A mentalidade, por sua vez, se constitui através da história. É por meio da mentalidade individual, segundo Roberto Pontes, cito, que a mentalidade coletiva se constrói. E, por fim, somando-se a todos estes, o conceito da hibridização cultural, de que as culturas, cito Roberto Pontes, se encontram, se fecundam, se multiplicam e proliferam. Fecha a citação. Desse modo, entende-se por resíduo, o que vem do passado e ao longo do tempo se acumula na mente humana, e vai absorvendo e se reproduzindo inconscientemente em outras culturas. Daí a residualidade literária e cultural. Considerando estas informações, é por meio deste substrato teórico que realizamos uma leitura de A Monja de Lisboa, publicada em 1985, de Agostina Bessa Luiz, e do romance As Virtudes Antigas, ou A Freira que Fazia Chagas e O Frade que Fazia Reis, publicado em 1868, de Camilo Castelo Branco.
a discussão passa pelo pressuposto de que Maria da Visitação, a protagonista, em ambas as obras, é um produto residual que reflete, no contexto de cada escritor, né, de Camilo de Agostina, a cultura mística das monjas medievais, né, no contexto do Portugal contemporâneo a Maria da Visitação. Interessa-nos como Camilo e Agostina situaram esta personagem, essa figura histórica, transformando-a em personagem, revelando e problematizando seu lado místico para alguns e não místico para outros. A representação desta monja reflete sua notoriedade, pois se trata de uma personagem que não é fabulada nem inventada. Maria de Menezes, que adotou o nome de religiosa de Maria da Visitação, é de família abastada e tomou o hábito, no convento da Anunciada em meados do século XVI. Se tornou conhecida por apresentar fenômenos místicos em seu corpo, como chagas nas mãos e nos pés, levitações, raptos e milagres. A Igreja Católica, à época, chegou a autenticar 14 milagres que lhes foram atribuídos. No entanto, sua auréola de santidade foi investigada pela Inquisição. Ela foi processada e acusada de ter forjado todos os fenômenos. É esse o drama escrito nas diferentes épocas por Camilo e Agostina. Na escrita de Agostina, principalmente, é notória uma linguagem que traz hipóteses para nos condicionar a isentar a religiosa de culpas e também justificativas que diminuem o impacto da culpabilidade atribuída à monja pela Inquisição. Já na escrita camiliana, há um peso de estereótipos disseminados há muitos séculos, como a mulher culpada, ambiciosa e diabólica. E aí cito Camilo como exemplo. O que a moveu a usar tantos embustes, tantas invenções e cautela para os encobrir? Só pelo desejo de lhe terem na conta de santa, mas nunca me ajudei do poder do demônio. Cita Camilo. A perspectiva narrativa de Camilo enfoca as questões sobre o envolvimento de Maria da Visitação com a política, que é o período da união dos reinos, né, na Península Ibérica, Portugal, sob o domínio da Espanha. Também Agostina vai fazer esse enfoque, mas enquanto Camilo centra, né, o seu enfoque e, vamos dizer, o embuste, como ele chama, de Maria da Visitação na figura da própria freira, tecendo ao longo da narrativa inúmeros comentários de que seria para se tornar conhecida, para se tornar venerada, para se tornar merecedora das graças da Igreja, Agostina vai centrar um pouco essa culpa. Isso também está diluído na narrativa, não está posto em nenhum momento de forma, né, resumida num determinado local. Precisa-se do narrador atento, porque em ambos a ironia é constante. Né? Agostina vai centrar um bocado essas visões, esses milagres forçados por parte de Maria da Visitação na imagem de Frei Luís de Granada. E aí é onde difere um bocado a narrativa de Agostina da de Camilo. Lembrando também que Agostina é leitora confessa de Camilo. Então, isso eu penso que, enquanto a ironia é presente nos dois, Agostina consegue dizer: eu vejo aqui o que Camilo não viu à sua época, porque a leitura de Camilo era a leitura daquele século, daquele romance, era do período romano. Agostina aprofunda-se mais e traz para o plano literário
a problematização, a ambiguidade e muito da ironia na análise das personagens como um todo, não se centrando mais em Maria da Visitação, como faz Camilo, investigando a personalidade das personagens envolvidas na história, como Frei Luís de Granada, um religioso de inteligência ímpar, e que acreditava cegamente na monja de Lisboa, a personalidade de Teresa de Jesus e Jerônimo de Graciano, que tinham uma relação estreita, de Felipe II como um rei calculista, de Frei Alonso de Fuente, perseguidor dos chamados alumbrados, né? E das Linhares, mulheres de família nobre, ligadas ao convento da Anunciada, adeptas do reinado filipino e denunciantes de Maria da Visitação, a Inquisição. Eu vou passar aqui um pouco, porque senão não temos tempo. Camilo Castelo Branco nos situa sobre a problemática política também, né? Mas sua narrativa mostra que essa problemática política influenciou para quebrar o estereótipo de santa. O narrador de As Virtudes Antigas, ou a freira que fazia chagas e o frade que fazia reis, notemos já a grandosa ironia no título, toma partido, a começar pelo título da monja, né, que viveu como não mística. Ao longo da narrativa, ele dá a voz a Maria da Visitação, com a acusação das irmãs Maria de Jesus e Isabel de Santa Maria. Ela precisa se defender perante uma mesa inquisitorial. Em um primeiro momento, afirma veemente a sua inocência e sua ligação com o divino. E aqui passo a citar o texto de Camilo. Entrou a religiosa com aspecto quebrado, mas sereno sorriso, imperturbável, de santa que festeja as delícias do sofrimento e o martírio das injuriosas desconfianças. Mandaram-na declarar com juramento a verdade das queixas e suposições que corriam. Por sua conta no mosteiro, precedido o juramento de brandas admoestações atinentes ao bem da sua consciência. Maria, inclinando um pouco a fronte e cruzando os braços sobre o hábito, respondeu com firmeza: entre 9 e 10 anos entrei neste mosteiro. Professei aos 17 e ao presente tenho 36. Há 12 ou 13 anos que tenho na cabeça os sinais da coroa de espinho que nosso Senhor me deu, estando eu no coro, afligida, orando. Fecha a citação. A verdade com que Maria afirmava esses fenômenos não foi suficiente para os inquisidores, que, insistentes, pressionaram. O exame feito através da lavagem com sabão preto, esfregando as chagas das mãos, foi o bastante para que os sinais se desfizessem a olho nu. E aí, volta a citar Camilo Castelo Branco. Examinando o sinal da chaga do lado esquerdo, não viram chaga nem sangue. Era uma arranhadura artificial. Na cabeça, nem leves sinais de espinhos descobriram. Fecha-se. Diante da situação, ela cede e acaba por confessar como procedia para realizar o embuste, que é como Camilo chama em diversas passagens. E aqui volto a citar o texto camiliano. Os sinais do meu lado, das mãos e dos pés, eram falsos, pintados, e fui eu que os fiz. Os levantamentos e claridades eram artificiais, os arrebatamentos fingidos. Confessei tudo. Agora condene-me, senhores. Mereço a morte e o inferno. Fim da citação. Todas essas implicações que culminaram na sentença de desterro para o convento de Abrantes por toda a vida, estavam ligadas à
toda uma situação política em que Maria da Visitação foi também envolvida pelo Frei Luís de Granada e seria uma espécie, daquele sentimento messiânico que existe não apenas em Portugal, mas em vários lugares em que se precisam dos profetas, dos messias, para, através deles e com o sentimento da nacionalidade acirrado, restaurar toda uma autoestima, toda uma, vamos dizer, uma situação política de uma nação. Que isso, infelizmente, está acontecendo agora no Brasil, mas por um péssimo lado, por uma péssima vertente. Então, voltando ao texto, tanto a Monja de Lisboa, de Agostina Bessa Luís, quanto o romance de Camilo, trazem para o ambiente romanesco o contexto histórico e problematizam os problemas de Portugal sobre o reinado filipino através da situação de Maria da Visitação. Agostina diz, cito, o que não foi ainda convenientemente estudado foi a tentativa de cultura feminina no século XVI, através do único consentimento para ela, que era a vida mística. Fecha a citação. Já Camilo salienta que Maria da Visitação foi influenciada pelos costumes do tempo. Cito. Eu preciso só aumentar. A filha de São Domingos não pode ser arguída de inventora das chagas comunicadas por celestial contágio. Essas miraculosas ulcerações foram moda no século XVI. Escrófulas, herpes, tumores de toda espécie logravam isentar-se de sua enferma e esquálida origem, remetendo-se à graça particular de Jesus Cristo, cujo prazer em dilacerar criaturas que o amavam, sem embargo de ser divino, é crueza que nem homens usam praticar. Maria regrou seus prodígios pela pauta do costume estabelecido. Fecha a citação do texto familiar. No artigo, eu trago aqui alguns autores que estudam a questão das místicas medievais e que vão falar dessa retomada das místicas medievais no século XV, XVI, XVII. Então, eu deixo isso para o artigo e passo. Com efeito, o objetivo principal de vários religiosos e religiosas, leigos e leigas, adeptos ao cristianismo, era o alcance da santidade plena. Com isso, o imaginário comum da época de Maria da Visitação consistia na busca a uma perfeita união com o absoluto. Mentalidade esta herdada da Idade Média. A citar o caso de religiosas que se destacaram por sua sapiência, utilizaram a linguagem para relatar suas experiências com Deus, como Hildegard de Bingen e Marguerite Porret. Também há trechos sobre como Marguerite Porret e Hildegard de Bingen referem-se às experiências místicas. Mas eu passo esses trechos e vamos encontrar os resíduos dessa mentalidade mística em Maria da Visitação. E aqui faço para ilustrar os trechos desse misticismo, dessa residualidade, dessa mística, não misticismo, de Camilo Castelo Branco. Permanecia muitas horas no coro, Maria. Frequentava a miúdo os sacramentos, alava-se por êxtases e raptos. Conversava rosto a rosto com Jesus, com a Virgem e vários santos. Ao coro e à cela, enviava-lhe o sol místico dos anjos, uns estranhos resplendores de luz sobrenatural. Mostravam, por sobretudo na cabeça, os sinais da coroa, nos pés e mãos e lado, as chagas do divino esposo. Fecha a citação. A descrição do comportamento exemplar da monja remete claramente a traços equivalentes às características místicas. Segundo Roberto Pontes, com a teoria da residualidade, isso ocorre porque estes resíduos mentais vão migrando
e se incorporando às culturas, né, para que no futuro façam-se atos, usos. Este acúmulo considerável de resíduos acaba influenciando a criação literária, que apesar do passar do tempo, não é despercebido na residualidade cultural. Assim, observamos nesses dois romances a teoria que diz respeito a elementos em um texto do passado, de cultura oriunda, né, de uma anterior, a Idade Média. E aí eu passo, mais uma vez, a citar exemplos de Agostina Bessa Luiz, né, porque através da teoria da residualidade, cito primeiro Roberto Pontes, né, observamos que a nova roupagem literária dá vida àquilo que nós já conhecemos. Roberto Pontes diz que essa residualidade, cito, é aquilo que remanesce de uma época para outra e tem força de criar de novo toda uma obra, toda uma cultura. Fecha a citação. E aí, nessa linha da residualidade, entendemos que Agostina Bessa Luiz vai se posicionar mostrando, né, como essa mística é presente nesse período, não só no convento de Maria da Visitação, mas em vários outros, não só em Portugal, mas em outros locais. E aí, voltando para o texto em que ela cita Maria da Visitação, temos o seguinte, abre a citação. Pressupõe essa doutrina que o fim e perfeição da vida cristã é unir-se a alma com Deus. Esta união, sem intervalo de imagem ou operação pessoal, se efetua no abismo da alma, onde não há mais ação e vontade. E é só um perpétuo silêncio, onde só Deus obra e se revela união, que resulta da contemplação promotora de todos os bens, graças e perfeições. Então, era como viviam as freiras, as monjas. E aí, Agostina vai mostrando o envolvimento de Frei Luís de Granada em todo o acompanhamento, ele está presente em vários momentos, né? Ela chama Maria da Visitação de musa da pátria infeliz, justamente porque era um momento em que Portugal buscava se libertar do domínio de Espanha. E a convergência é, nesse sentido, um pouco diferente da de Camilo, né? Porque Camilo fica muito mais no âmbito da questão das chagas, da mística em si, dos fenômenos, buscando por que razão Maria da Visitação teria feito esse embuste. Bem, como já estamos aqui, eu vou finalizar dizendo que pelo prisma da história, a monja é vista como culpada e pelos documentos da Inquisição foi comprovado que pintava as chagas, né, e que o seu caso foi tido como embuste. Aí aqui, lembrando o que diz Agostina Bessa Luiz, só para nós finalizarmos e eu fazer a conclusão, ela diz que, no meu entender, sem sombra de romantismo, sem a influência da personagem, que é Sor Maria, da Visitação, na graça de Deus ou dos homens, inclinou-me para crer que ela teve as chagas muito antes de serem anunciadas e tentou escondê-las. Queimava panos ensanguentados e não manchados de tinta. Se fosse vestígios da pintura, arranjaria maneira, com a cumplicidade de gente a quem a fraude interessava, de desfazer-se deles mais discretamente. Porém, não era fácil dissimular por muito tempo, tanto mais que os sinais carismáticos aumentavam com os raptos, as levitações, as claridades, presenciados já pelo grupo mongil que não podia ser iludido. Fecha a citação.
No artigo eu tenho possibilidade, trago mais exemplos de como um e outro se comportam na narrativa. Os narradores são irônicos, mas a Agostina vai ironizar, porque também, embora a Agostina não tenha uma postura feminista, ela vai aqui dizer o que alguns estudiosos reafirmam muito depois, né, de que era uma forma dessas mulheres terem uma certa liberdade, uma certa autonomia nos conventos, e a mística era mais do que uma situação favorável para isso. Somando-se, né, a ironia que as duas narrativas utilizam, a trajetória de Maria da Visitação se funde com esse período da história de Portugal, e aí, por isso, o título, né, de residualidade da não mística, visto que o caso ficou comprovado pela Inquisição, e aqui a gente abre aspas, porque também para a Inquisição era fácil comprovar o que quisesse, né? Ela podia comprovar o que quiser. É como, salvo, com licença da expressão, é como o Supremo Tribunal Federal no Brasil hoje. É fácil comprovar o que eles querem. Portanto, fica essa leitura dos dois romances com mais elasticidade no artigo. Muito obrigada.